É um prazer voltar novamente a esta gravação. Conforme prometido, enumerei alguns itens, porque nós estamos realmente à procura de tornar bem claro aquilo que o Cristo disse que não foi entendido. Então eu vou tentar aqui esmiuçar um pouco mais, quando o Cristo disse vários itens. O primeiro deles: orai, vigiai e limpai-vos. Em contato com outras pessoas espiritualistas ou não espiritualistas, mas são pessoas e todos eles têm o interesse de saber exatamente alguma coisa para descobrir quem somos, de onde viemos, para onde vamos, se realmente Deus existe, qual é o caminho, o que devemos fazer. Então, orar, vigiar e limpar. A limpeza que o Cristo fala é aquela que ele tentou explicar para o Nicodemos: morrer e nascer. Para que você consiga nascer, você tem que fazer uma reforma interior, é uma busca interior, é a luta consigo mesmo. E onde está essa luta? A luta é na mente. Vamos esclarecer. Várias religiões falam dos 7 pecados capitais. Então, o que você tem que limpar para mudar tudo em você? Por exemplo, o ódio. Alguém luta contra o ódio para desenvolver o amor? Quando você destrói o ódio, vem o amor. Se você destrói a questão da gula, você vai ter saúde, vai ter um equilíbrio espiritual, mental, que vai te ajudar muito também no caminho da espiritualidade. Se você destrói a cobiça, vem o desprendimento. Se você destrói o orgulho, vem a humildade. E vai para aí afora. E se você tem uma informação correta sobre a questão da sexualidade, você tem forças para desenvolver um matrimônio perfeito, você tem força para enfrentar as paixões da sodomia, e você, afinal de contas, vai se preparar, inclusive para entender corretamente a questão da árvore do bem e do mal, e que nós vamos explicar em outra gravação, minuciosamente, sobre a questão da alquimia sexual, que tem que ser praticada de forma correta pelos casais que se amam verdadeiramente, não se amam por desejo da carne, e etc, etc. Então veja o seguinte: nós temos que eliminar os 7 pecados capitais para desenvolver os fenômenos paranormais. Quem desenvolve, quem elimina os pecados capitais, os pensamentos, sentimentos e emoções que alimentam os egos, ele vai desenvolver a vidência, a clarividência, a polividência, a intuição. Ele vai ter capacidade de acessar outros planos, inclusive na meditação cada vez mais profunda, adquirindo outros planos do astral, do mental superior, inclusive do mundo causal, do mundo átmico, do mundo búdico e etc, e etc. Então, o caminho é esse. Eu estou tentando fazer uma explicação para que as pessoas entendam o que é o caminho, qual é o trabalho que tem que ser feito. Entendeu? Porque quando Cristo diz: qualquer um de vós poderia ser como eu, o que ele tinha de extraordinário? Tinha, né? Pois é. Ele caminhava sobre as águas, ele multiplicava, ele transformava a água em vinho, ele multiplicava os peixes, ele curava e etc. Então ele tinha os poderes paranormais, inclusive sobre os elementais da natureza, sobre a terra, sobre o fogo, sobre a água, sobre o ar. O Cristo tinha desenvolvido todos esses poderes paranormais que qualquer um de vós poderia desenvolver para ser igual ao Cristo. Vou falar aqui com um pouco de franqueza. As pessoas que entenderam as formas erradas acham que tem que adorar o Cristo, que tem que fazer novena para o Cristo, que tem que rezar. Tudo bem, até não sou contra isso não. Mas, na verdade, para ser igual ao Cristo, idêntico ao Cristo, porque ele não nos proíbe de ser como ele. Tanto é verdade que ele falou: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Como? Sendo exatamente como ele. Quando você fizer o trabalho do autoenfrentamento, foi dito e está lá na Bíblia: descubra a si mesmo e descobrirás a Deus e o próprio universo. Então, o que falta na maioria dos seres humanos? Aqueles que estão à procura precisam de esclarecimento. E aqueles que se propõem a ensinar alguma coisa precisam ter a coragem suficiente de procurar entender corretamente as coisas para não ficar fazendo dogmas.
dogmas, verdadeiros dogmas que escravizam a humanidade, porque as pessoas acreditam que esses que se dizem portadores da mensagem do Cristo têm capacidade para salvá-los. Não existe, cada homem tem que salvar a si mesmo. Como? Fazendo este trabalho do limpai-vos por dentro, orai e vigiai. Eu não sou contra orar ou rezar, porque se você falar orar para o católico, ele briga. Se você falar rezar para o crente, ele briga também. Então, as religiões, infelizmente, uma vez que, na forma que foi ensinado, não está causando a união das pessoas, está causando a separatividade. Quantos anos os católicos odiaram os espíritas? Quantas guerras entre protestantes e católicos? Quantas divergências dentro do catolicismo? Quantas divergências dentro do protestantismo? Martinho Lutero tentou fazer uma revolução na Igreja Católica, não conseguiu, morreu desgostoso. Por quê? O protestantismo começou a fazer tudo aquilo que a Igreja Católica sempre fez. O quê? Negociar em nome de Deus, vender estampinha, vender tercinho bento, vender área, saquinho com terra da Jordânia, não sei de onde, benta, BBB, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso é comércio. O Cristo expulsou aqueles negociantes que estavam lá no templo, à base do chicote. E se ele estivesse aqui hoje, ele ia acabar com essa parafernália toda de milagres, de supostos milagres. Com relação aos milagres, o que o Cristo disse? No final, falsos profetas farão milagres em meu nome. E está aí, cheio de gente fazendo milagre de tudo quanto é tipo. Eles não sabem que isso é apenas uma sugestão mental introduzida na cabeça das pessoas mais despreparadas ou menos preparadas, e essas pessoas acreditam que realmente essas pessoas são dotadas de uma espiritualidade sadia, crística, com capacidade para fazer cura e outras coisas mais. Então, isso tem que ser dito com uma certa clareza. Me perdoe aquelas pessoas que praticam isso, porque existe um negócio que se chama livre-arbítrio. Cada um escolhe o seu caminho. E essas pessoas que usam disso vão ser cobrados mais intensamente e vão ter que pagar de uma forma bem, vamos dizer assim, bem mais apertada, né? Uma forma mais correta, porque nós não podemos abusar do ensinamento, nós não podemos abusar das crenças religiosas, nós não podemos. Veja o que está acontecendo aí com essas pessoas que usam de todas essas práticas, estão arrecadando bilhões e bilhões, comprando fazenda, fazendo sinos de 17 milhões. Eu não estou contra ninguém, gente. Eu estou contra o erro. Aliás, eu não sou contra. Eu estou tentando dar uma luz para que as pessoas informadas ou mal informadas, muito inteligentes ou menos inteligentes, percebam aonde estão os grandes erros de tudo aquilo que a humanidade vem fazendo, porque estão induzidos pelos velhacos do intelecto. Isso chama velhacaria do intelecto. Fazer da espiritualidade, da religiosidade, um meio de vida. Felizmente agora as coisas estão já, nós estamos aí dentro do Apocalipse, eu já disse isso, e as coisas vão mudar. Sabe por quê não? As crenças todas vão perder os seus alicerces. Todas vão perder, já estão perdendo. Por que essa ramificação de milhões de igrejas protestantes, de milhares de igrejas católicas, carismáticas, não sei o quê, canção nova, quer dizer, é uma infinidade de seres que estão mal informados, perdidos, estão à procura de uma luz crística, porém, me perdoem, estão equivocados, estão enganados, não têm a coragem suficiente de se auto-enfrentar para fazer as grandes modificações necessárias para, através de uma mística mais correta, começar a acessar outros planos, outras verdades, de forma objetiva. De forma objetiva, não é subjetiva. Tudo aquilo que a mente fala, tudo aquilo que a mente induz, tudo aquilo que a mente cria, são supostas verdades, mas são todas subjetivas, criadas, a maioria delas pelos velhacos do intelecto, porque nós, seres humanos, eu vou me incluir nisso,
estamos aí acometidos o quê? Da vaidade pessoal, da presunção, do orgulho e de outras coisas mais. Então é muito bom quando você escreve alguma coisa e tem milhões de seguidores, ou quando você grava alguma coisa e tem milhões de seguidores. Sabe o que é isso? Não. É vaidade, é presunção, é despreparo. Isso aí é uma auto-enganação. E quando o Cristo diz, conheça a ti mesmo, conhecerás a Deus e o próprio universo, é justamente atrás do verdadeiro ensinamento, da síntese do verdadeiro ensinamento, que foi dita pelo Cristo e alguns outros bons mestres, bem intencionados, mas que não foram entendidas. Por isso que eu peço perdão, às vezes eu fico meio alterado, um pouquinho emocionado, porque eu estou identificado e estou com um desejo muito grande de passar alguma verdade para que alguém, não sou o dono da verdade, alguma informação sobre essa verdade que foi dita por grandes mestres e que pode perfeitamente ser entendida por pessoas, tanto aqueles que leem muito, que são mais ilustres, são mais pesquisadores, quanto e principalmente as pessoas mais simples, que estão sendo enganadas pelas crenças religiosas dogmáticas. O ser autorrealizado, depois que ele percorre aqueles 4 caminhos que eu disse na gravação anterior, do faquir, do monge e do homem autorrealizado e do yogi, então essas pessoas vão acessar outros planos, vão desenvolver a capacidade de estar no mundo astral, no mundo mental, e aí eles vão saber a grande verdade. Mas primeiro nós temos que começar por baixo com essas pequenas informações para esclarecer exatamente o que é isso e que infelizmente não tem sido dito por todos aqueles que se propõem a dizer alguma coisa em nome do Cristo. Não tem sido dito. Eles não esclarecem objetivamente. Eu vi inúmeros vídeos tentando, mas é sempre a mesma coisa, a mesma história, a mesma repetição, só que com outras palavras, ou na maioria das vezes, lendo aquilo que foi dito na Bíblia, no Evangelho, não sei o quê. Por exemplo, tem religião que a pessoa acha que decorou tudo da Bíblia, está tudo bem, está tudo ótimo. Outros acham que por ser dessa ou daquela religião estarão salvos. Um minutinho, deu um problema aqui. Mas, na verdade, me perdoe, isso não é o caminho, tá? Nós precisamos do caminho. Então, o que é orar e limpar e vigiar e morrer? A morte é psicológica, não é a morte física. Alguns palestrantes da espiritualidade falam, por exemplo, dentro do espiritismo, que a reencarnação é que se refere à questão da morte física. Tudo bem, concordo plenamente com a reencarnação, porque se não houver reencarnação, nós estamos perdidos. Numa existência só, foi criado, um raciocínio. O príncipe da Inglaterra, bonito, alto, vive 100 anos, loiro, dos olhos azuis, vive nos palácios com as maiores fortunas do mundo, tá bom. E nasceu lá na Etiópia, nasceu lá na África, ou nasceu aqui mesmo nas favelas do Brasil, não sei aonde, no Ceará, estão passando fome, estão morrendo de fome, estão morrendo à míngua. Então, uma pergunta, como é que esse tem condição de acessar toda a espiritualidade para se aproximar do Cristo? Qual é a capacidade que ele tem, qual é a oportunidade que ele tem? E às vezes até aquele príncipe que teve tudo na sua vida materialista, nem sempre está interessado na questão da energia crística. Então, é necessário, sou a favor, aceito plenamente, como o Espiritismo fala, como os budistas falam, que é indispensável que haja uma reencarnação física, porque se numa vida nós não fazemos todas as transformações que precisamos fazer, certamente nós vamos para o inferno, né? Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Se eu for amigo de alguns religiosos, eu vou para o céu. Eles vão me perdoar, eu vou para o céu. Posso pecar à vontade, me perdoe, eu vou para o céu, está tudo bem. Isso é uma brincadeira. Temos que acordar. Não sou contra ninguém. Essas pessoas que se propõem a dizer isso estão cegando os seus seguidores, tá? E a pior das misérias do ser humano é a falta de informação ou a informação equivocada. Nós temos que sair da informação equivocada, dessas religiões que massificam as mentes humanas, proíbem o cara de pensar, de perguntar, de saber quem é, de onde veio, para onde vai. Isso é um absurdo. Então o Cristo disse
qualquer um de vós podeis ser como eu. Então nós temos que fazer todas essas práticas, nós temos que nos dedicar a essas práticas para nós desenvolvermos a vidência, a clarividência, a polividência, a intuição. Tanto é verdade que ele diz o seguinte, eu vou falar aqui um pouquinho antecipadamente, depois a gente esclarece. Os eleitos estarão assinalados na testa. O que é assinalado na testa? Eu sei porque me foi ensinado e eu acho que eu sei, né? Assinalado na testa é você desenvolver a clarividência, a polividência. Você vai iluminar a glândula pineal, você vai trabalhar com energia maravilhosa que vai te conferir as potencialidades da clarividência, da polividência, da intuição. Então você vai se igualar ao Cristo. Ele disse, qualquer um de vós podereis como eu. Como? Rezando o dia inteiro, fazendo promessa o dia inteiro, acendendo o velo o dia inteiro. Não. Siga o verdadeiro caminho. Procure a mística. Procure o limpar-se por dentro. Procure entender o que é nascer, o que é morrer. E depois nós vamos fazer aqui uma gravação específica, que já está bombando na mídia há muito tempo, sobre a questão da sexualidade. A sexualidade é a chave. A porta de saída pelo sexo é a mesma porta de entrada. Então, o ser humano que não aprende nada sobre a alquimia sexual, ele não sabe nada. Ele não tem como acessar outras coisas, outras grandes verdades. O gnosticismo, não só o gnosticismo, existem grandes mestres que se desenvolveram na humanidade e sabiam perfeitamente a respeito da questão da alquimia sexual, da prática do arcano, que só pode ser feita, vou antecipar aqui, que depois eu vou esclarecer mais, só pode ser feita pelo casal perfeito em matrimônio perfeito. Porque eu vou explicar também, tem o sexo tântrico negro, cinza e o tetra branco, quer dizer, um está voltado à loja negra. O sexo comum é do casal comum e corrente que procria. Ele usa o sexo só para procriar. Ele não sabe das finalidades do sexo, que pode auxiliar muito mais na questão da espiritualidade. E tem o suprassexo. O suprassexo praticado pelos grandes mestres é que vai fazer com que o ser humano desperte a própria consciência e vai desenvolver a vidência, a clarividência, a polividência, a intuição e outros poderes. E depois nós vamos explicar também o seguinte, porque o Cristo disse, serão salvos 144 mil. Isso é uma questão cabalística. Não vi esclarecimento em lugar algum, ensinamento algum. Isso é um esclarecimento cabalístico. Na cabala, se você soma 1 com 4 dá 9. 9 é o arcano é a prática da alquimia sexual. Então esse 144 mil é cabalístico, tá? E os assinalados na testa é quando todos nós desenvolvemos a polividência e a clarividência. Esse é o sinal dos eleitos. Os salvos serão pouquíssimos, porque ele falou lá, né? De 1000 que me procuram, me encontram, de 1000 que me encontram me seguem, de 1000 que seguem apenas um será meu. Então é o seguinte, faça da tua parte que o Cristo ajuda. Mas nós temos que fazer da nossa parte. E para fazer da nossa parte, nós temos que nos informar. E para nos informar, nós não podemos ficar na mão daqueles que fazem da espiritualidade apenas negócio. O negócio tem que sair fora. Não existe espiritualidade com negócio. Isso é engodo, isso é enganação. Felizmente agora nós vamos passar por grandes transformações e esses negócios vão ter que acabar. Já estão acabando. Os alicerces já estão se ruindo. Não estou ofendendo ninguém. Estou tentando passar aqui a grande verdade que a maioria não tem coragem de dizer. Essa é a questão. Para amenizar um pouquinho a situação, eu vou fazer um parênteses. Ultimamente eu tenho visto vários vídeos do Dr. Enéas Carneiro, aquele que se candidatou a presidente da República. Eu fiquei deslumbrado. Aquele homem tinha que ser o nosso presidente. Aquele era um homem íntegro, inteligentíssimo. Foi mal entendido da mesma forma que o Cristo. Foi muito mal entendido. Só que ele
com o discernimento, com a inteligência, com a capacidade, com a coragem, desmascarou todos aqueles que quiseram humilhá-lo. Não deram conta. Repórteres, esses que estão comprometidos com esses políticos corruptos, tentaram desmascarar o doutor Enéas. Que pena, faleceu Enéas. Que pena que eu votei num candidato aí, que eu achei que ele era a solução. Eu votei num outro candidato que arregaçou as mangas, que falou assim, vou acabar com os Marajá. Foi uma decepção. Depois eu votei num outro candidato que falava a língua dos pobres. Eu falei, esse é bom. Foi o maior pilantra que já apareceu na história da política, infelizmente. Está provado, todo mundo sabe disso, tá? Então, me desculpe estar falando aqui de política. Eu estou falando de política porque quando eu encontro alguém que na forma de pensar, sentir e agir, de se manifestar e de falar, demonstra que tem integridade, que tem caráter, que tem finalidade, que tem princípio, que tem vontade. Enéas Carneiro. Que pena. Não deveria ter morrido. Desculpe esse intervalo e essa mudança de assunto. Se ele voltar, eu volto nele, eu vou junto com ele, eu agarro junto com ele, tá? Por hoje eu vou terminar aqui e depois nós vamos continuar gravando novamente, porque houveram muitos inscritos, não muitos, houveram inscritos no canal que se interessaram e eu acho muito bom, porque quando eu fiz quando eu assisti a minha palestra, a primeira palestra que eu estava perdido, dizendo que eu era ateu, que eu era louco, eu tinha uns 200 pessoas na palestra, que foi dita por um rapaz com muita propriedade. A partir dali eu entrei no ensinamento e nunca mais dei conta de sair. Por quê? Todas aquelas respostas que eu tinha sobre a questão da espiritualidade, etc., etc., nunca me foram ditas, por isso que eu estou nesse caminho, eu tive que fazer uma mudança radical no caminho da minha vida, para acessar um pouco mais, para deixar da ignorância que nos maltrata, que nos evita de aproximar do Cristo e de grandes ensinamentos, né? Então eu peço desculpa por ter puxado um pouquinho, porque tanto quer no mundo materialista, ou na espiritualidade, ou na política, ou em qualquer religião, em qualquer segmento, o homem tem que saber pensar, sentir, agir corretamente, ter compromisso, ter seriedade, ter coragem. Se não tiver, é só lorota, não vira nada. Obrigado a todos e nós vamos fazer mais uma gravaçãozinha falando aqui de cada um dos itens que eu enumerei, que eu vou tentar falar assim um pouquinho mais rápido ou com menor tempo, para que as pessoas possam ir assimilando aos poucos tudo aquilo que eu acho que foi muito bom para mim e que pode ser bom também para todos aqueles que estão aqui conosco no planeta Terra. Está na hora, gente. Abraços, felicidades.